Muito obrigado por estarem aqui em meu canal no YouTube. Meu nome é Leonel. Hoje, 25 de julho, nós vamos estudar o índice Bovespa e também esses papéis aqui, ó, Petri 4 e Vale 3, que são os mais pedidos. Na sequência, CSN, NTCO3, Natura, Hipermarcas, Ecor 3, IRB, LWSA3, Local Web, Rumo, Marfrig, tá? E nós vamos também ver alguns pedidos, os papéis dos grandes bancos, e vamos terminar com CBAV3, também foi pedido. Foi muito difícil selecionar papéis com gráficos bons ou que podem ficar bons, olhando o curto prazo e operações de swing trading. Muito difícil. Por quê? Porque o índice está fazendo o quê? Fundos cada vez mais fundos, né? Temos aqui uma clara tendência de baixa no curtíssimo prazo. Então, pessoal, isso dificulta muito operar na ponta compradora. Tá? Quando o índice sobe, sobe pouquinho e já encontra resistência onde? Na média. A média de 21 períodos, que é essa linha roxa, tem se comportado como uma resistência ao preço. Bate lá, volta, desde pelo menos ali o finalzinho do mês de julho. Nós esperamos no índice Bovespa para que ele reverta essa tendência aqui de baixa. Para reverter, ele vai ter que deixar um candle aqui de forte alta, tá? Um maruboso, ou marubozu, como queiram, né? Com um volume crescente. Eu destaco também como um aspecto negativo do momento esse volume aqui, ó. Observem aqui embaixo. Ó. Ele é um volume baixinho, ele fica mais ou menos o mesmo volume. A gente está negociando aí 14, 15 bilhões. É um volume parecido com aqueles volumes de fim de ano, né? Ali no mês de dezembro, nas últimas semanas de dezembro, né? Olha aqui, ó. Aqui nós temos um típico caso de fim de ano, né? As últimas semanas de dezembro. Negociamos lá 14, 15 bilhões. O volume do índice Bovespa neste momento está num nível desses. Isso é muito pouco para o índice, tá? Muito pouco mesmo. Então o que a gente precisa é aumentar esse volume, deixar um maroboso aqui, ou então fazer aquela curvinha para cima, né? O eixo de alta aqui, o pivô de alta, para a gente reverter isso. Nesse momento, até esse momento não há sinal dessa movimentação no gráfico do índice Bovespa. Então é por isso que tem que tomar cuidado com os papéis da carteira do índice. Se for fazer alguma operação de curto prazo, swing trading, tem que entrar ali manejando o risco. Em síntese, índice Bovespa encontra resistência, na minha opinião, onde? Resistência imediata, 126.461, 126.674, nesse nível aqui, ó. Próxima resistência significativa do índice é aquele topo lá em 128.400, 129, essa região aqui, ó, tá? O topo é o que a que me refiro é esse aqui. Lá no gráfico semanal do índice Bovespa, o que a gente vê, né? Um martelinho num fundo, mas esse martelinho ele é vendedor, ele é vermelho, tá? O ideal é que fosse um martelo que fosse comprador, tipo esse aqui, né? Olha aqui, ó, verde, né? Temos claramente uma região de suporte aqui, se continuar caindo, 123 mil pontos, 123.300, onde passa a média móvel de 21 períodos no gráfico semanal. E temos também o que? Temos topos aqui, né? Esse topo, temos esse topo, são regiões onde o índice pode encontrar um suporte caso continue caindo. Nós vemos aqui no gráfico semanal que o índice ele parou na última sexta-feira numa região que foi topo lá no começo de janeiro deste ano, tá? Sim, é um ponto de suporte. Nós estamos neste momento exatamente num ponto de suporte. Resistência principal no gráfico semanal, para quem gosta de olhar um horizonte um pouquinho maior, para quem tem aí compras, né? Olhando um horizonte de vários meses, a resistência principal é o topo histórico ali em 131 mil pontos. Tem que romper esse nível aqui em cima, tá? Tem que romper aquele nível ali. Nesse tempo gráfico, observamos claramente a queda de volume do índice Bovespa. E a nossa bolsa, gente, ela cai no momento em que as bolsas americanas sobem. Elas conseguiram recuperar todas as perdas da segunda-feira, né?
Então, isso é um pouco, deixa a gente um pouco com o pé atrás com relação a compras no Ibovespa neste momento. Talvez o ideal seja olhar, para quem quer muito comprar, olhar papéis fora da carteira do índice. Tá? Vamos então fazer o nosso estudo. Petri 4. Lembro que nesta semana nós teremos divulgação dos resultados. Começa a temporada de balanços do segundo trimestre. Eu vou deixar o link aqui para vocês olharem quais papéis divulgam, tá? E nessa semana, né? E lembro que na quarta-feira temos a Vale, temos a CSN Mineração na terça, temos a Ambev na quinta, a Uzi Minas na sexta. Balanço, gente, divulgação de resultado traz muita volatilidade a esses papéis. Tá? Por quê? Porque os analistas começam a digerir aquele balanço, e o balanço, como você sabe, né, o resultado ele é grande, então às vezes tem algumas linhas lá nas notas explicativas que vão fazer com que no início do pregão a análise seja uma e 2 horas depois a análise seja outra bem diferente. Às vezes tem o investidor, o trader, né, que faz com que o papel tenha uma forte alta nas primeiras horas de negociação, depois vem os grandes players com outra análise e derrubam o preço do papel. Então é volatilidade. Tem que tomar cuidado quando um papel divulga balanço. Tá? Você pode surfar na volatilidade, só que tem que ajustar bem aí as medidas de proteção ao risco. Petri 4, gráfico diário. Petri 4 claramente fazendo o quê? Fundos, cada vez mais fundos. Esse papel aqui, se continuar caindo, encontra suporte, na minha opinião, 25,53. Tá? Ele fez aqui o quê? Fez um repique, já parou numa resistência aqui de curto prazo, uma resistência em 27,40, resistência, né? Não teve força nem para ir até lá, porque o volume vem caindo. Se continuar subindo, 27,95 é uma resistência importante e, como eu disse, 27,41 também é uma resistência de curto, a resistência aqui de curto prazo, tá, pessoal? O que nós queremos que Petri 4 faça? O pivô, né? Tem que armar um pivô aqui para nos mostrar que ele vai voltar a subir com força. Então aqui, ó, sobe, testa fundo e faz uma onda 3. Certo? É isso que nós esperamos. Ou deixa um maroboso, né? Um candle que indica forte alta, tá? E é um candle que quase não tem sombras. Isso aqui, por exemplo, quase é um maroboso, né? Vamos ver se eu encontro aqui, ó, um candle de forte alta com volume crescente, tá? Esses candles ajudam a gente a identificar que o papel vai começar a reverter essa tendência aqui. Nesse momento não há sinal disso. Então, sobre Petri 4 era isso, né? Fazendo uma correção, médias apontam para baixo. Não vejo nada a fazer para swing. Tá? Eu lembro que o estudo aqui é com foco em swing trading, operações de curtíssimo prazo, que duram aí alguns dias, algumas semanas no máximo. Vale, pessoal. Olha, a Vale subiu um pouquinho, mas o que não ajudou? O volume. Tá? O volume cai. Então, essa subidinha aqui não resolve muita coisa, né? Para quem gosta aí de fazer uma operação tentando obter ganhos de 10, 15%. Resistência. 116,41 é uma resistência de curto prazo. Tá? Resistência principal, 118. 118,14, né? É esse topo aqui, ó. A Vale vai ter que romper essa faixa de preço aqui, na minha opinião, para me mostrar que ela vai ter um novo ciclo de valorização forte. Se nós olharmos o gráfico semanal da Vale, a gente vê que o papel está praticamente andando de lado, lá numa região de topo, e a média móvel de 9 períodos, a linha azul mais fraca, comporta-se como suporte ao preço. Tá? Bateu ali e volta a subir, mas também não sobe muito. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui claramente tem sido uma região aqui, ó, de resistência. Bate ali, cai, bate, cai. Tá? Então, praticamente um movimento de lateralização, né? O que dificulta aí uma operação de swing na ponta compradora. Tá? Muito bem. Mas para quem quer muito comprar Vale, talvez o ideal seja ir lá no tempo gráfico de hora em hora e aqui você vai talvez ter algumas oportunidades. Tá? Só que aqui
Eu sempre lembro, tem que ser operação bem curta, tá, pessoal? Uma operação que dura aí algumas horas, certo? A resistência imediata é em 114,87, tá? E a resistência um pouquinho mais em cima aqui, 116,45. Ou seja, quem comprar aqui vai ter pouco ganho, né? Vale a pena entrar? Na minha opinião, não. Relação risco-retorno muito ruim, tá? Bom, sobre Vale era isso. Vamos ver agora os papéis, então, que eu destaco, mas saliento que não são dos melhores papéis. Por quê? Porque são papéis aí que estão na carteira do índice, com o índice fazendo fundos cada vez mais baixos, fica difícil imaginar que eles vão bombar. Mas não custa colocá-lo no radar, né? Como eu falo, né? Olha aqui, ó, um desses papéis é a Cosan. Esse gráfico aqui, pessoal, a Cosan fez um desdobramento lá no começo de maio. Esse gráfico aqui que eu uso, ele não atualizou ainda, certo? Então desconsiderem isso aqui. Isso aqui não foi uma queda do papel, foi um ajuste no preço em função do desdobramento, tá? Olha aqui, de julho para cá o papel vem fazendo fundos ascendentes. E agora, pessoal, ele tentou romper na semana que passou 27,33. Rompeu, voltou, está tentando romper de novo. Tá? Na minha opinião, esse papel se romper 27,40, 27,41, se romper esse topo, pode ser um ponto de entrada aqui, desde que o volume aumente. O volume tem que ser igual a essa altura aqui, ó, lá do dia 12 de julho. Tá? Quando o papel teve um volume bem bom, depois caiu. Então, gente, é um papel que eu deixo no radar, tem que tomar cuidado? Sim. É um papel que integra a carteira do Ibovespa. Com o Ibovespa sem mostrar que tem força para subir, fica difícil imaginar que isso aqui também vai subir com muita força. No entanto, para quem quiser colocar no radar, fica aí a dica, tá? Só e somente só se romper aqui com volume crescente. Cosan, depois de Cosan, nós temos o papel de NTCO3. NTCO3. NTCO3, que é a Natura, né? Por que eu destaco Natura? Esse aqui é um dos poucos papéis que consegue manter um viés mais positivo na carteira do índice Bovespa. Um dos poucos que integram a carteira que consegue estar aqui numa tendência clara de alta no curto prazo, tá? Se bem que no curto prazo ela meio que ela subiu, fez aqui um teste de fundo e começa a subir de novo, tá? Mas vejam que ela tem tendência, né? Uma tendência clara, que é de alta, né? Olha, esse papel se romper 61,32, 61,34, se romper esse topo e se romper esse topo, podemos ter um ponto de entrada. Cuidem que, caso o papel não rompa, ó, na semana passada ele tentou romper essa faixa aqui, não conseguiu, recuou um pouquinho na sexta, cuidem, porque ou ele rompe, se ele não romper, ele deixa aqui um topo duplo. Topo duplo, em análise gráfica, tempestade à vista, e aí o papel pode o quê? Recuar para a média, né? Ele pode recuar aqui para 59,14, tá? Então, tem que ficar olhar com cuidado esse rompimento aqui, compras só se ele romper com volume alto, que é o que não está acontecendo porque o volume está caindo. De qualquer forma, vale colocar no radar, porque a gente é um papel graficamente que pode se tornar bom, tá? Mas ele vai ter que romper isso aqui. Se não romper, aí nós podemos ter uma condição de venda, para quem gosta de operar com venda no curto prazo. Aí tem que olhar o gráfico de preferência de hora em hora, tá? De hora em hora, né? Porque aí nós podemos ter aqui o famoso M, né? Olha, voltando ao gráfico diário, né? Pode fazer uma perna para baixo, né? E buscar ali os 55, caso deixe um topo duplo lá em cima. Vamos ver agora o gráfico de hipermarcas. IP3 divulgou o balanço na última sexta. O mercado repercute nessa segunda, né? E aí o que nós temos aqui no hipermarcas?
Veja, o papel subiu forte na quinta, subiu forte na sexta, nos poucos papéis aí que subiram forte na última sexta-feira. E esse papel aqui, gente, se romper 37 com 31, também, na minha opinião, se romper com esse volume, esse papel foi um dos poucos que tem volume crescente na carteira do índice. Esse papel aqui pode ficar bem interessante, viu? Ele vai ter que romper, na minha opinião, essa sombra aqui, a ponta superior da sombra, tá? Deixada lá no dia 1º de junho. Vai ter que romper isso aqui, ó. Vai ter que romper. E se romper, aí ele pode buscar o quê? Pode buscar lá a região dos 40, né? Que é essa máxima aqui, ó, deixada lá em março do ano passado. Vamos seguir acompanhando, tá? Vamos seguir acompanhando. Ele tem uma resistência aqui no meio do caminho, 36 com 47. Tem uma outra resistência aqui em 39, 36 com 90, né? Que é dada por esse topo. Então, o ideal seria o papel andar de lado um pouco aqui, corrigir, depois voltar a subir, tá? Para quem é um pouquinho mais apressado, se quiser comprar antes aqui, 36,50, pode ser um ponto de entrada com alvo lá em cima, né? Com alvo lá em 40, tá? Bom, isso aqui é uma estimativa, tá, pessoal? Isso aqui não estou dizendo que tudo isso aqui vai acontecer, tá? Depende de preencher algumas condições e a primeira delas é esse volume que tem que continuar crescendo o alto, certo? Então fica aí para vocês analisarem de acordo com o perfil de risco de vocês, tá? Isso é apenas um estudo, não é uma recomendação. Fica aí para vocês avaliarem. Ecor 3, Eco Rodovias, me chama a atenção porque sobe e acumula, tá? Tem que romper o quê? Tem que romper 12 com 13, tem que romper esse topinho. Rompendo, pode buscar 12 com 40. Se continuar subindo, 12 com 64. Agora, para romper essa região aqui dos 12 ali com 12 com 13, 12 com 14, esse rompimento tem que ocorrer com um volume alto ou crescente. E o volume vem caindo, tá? Como todos os papéis, quase todos da carteira do índice Bovespa. Mas também fica a dica aí para vocês. Caso o índice inverta a sua tendência de baixa e passe a subir, pode ser uma boa. Vamos ver agora IRBR3. IRBR3 foi um papel que me chamou a atenção durante a semana para trade, né? Vamos lá. Primeiramente, por que o papel subiu 8,5%? Para quem acompanha o mercado, sabe que o papel divulgou aí na semana que passou que obteve lucro em maio. O IRB divulga mensalmente os seus resultados. Teve lucro em maio, revertendo um prejuízo de maio do ano passado. E também teve a notícia de que o Barsi, né, o Luiz Barsi, o mega investidor brasileiro, estaria comprando ações do IRB. Então o papel que já estava subindo passou a subir com mais força. Bom, esses são os motivos, olhando aí fundamentos, olhando notícias. Agora vamos olhar tecnicamente o gráfico. O que nós podemos dizer disso aqui? Aqui tem uma perna de alta. Lembra, tem que ter uma perna de alta, tem que ter uma perna de baixa, um teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo. E se o papel armar o pivô, que é aquela curvinha para cima, pode dar um ponto de entrada aqui, ó, no rompimento desse topo. Isso é o que diz a teoria. Vamos olhar na prática aqui, ó. Perna de alta, fazendo um teste de fundo normal. Qual fundo que ele está testando? Esse fundo aqui. Não pode vir abaixo desse fundo, tá? Tem que respeitar esse fundo ou, de preferência, essa queda parar por aqui, ó. Aqui tem um ponto de suporte, ó. Claramente 5,73 é um ponto de suporte, porque temos esse topo e temos a média de 21 períodos, essa linha roxa mais forte. Então, o que nós podemos fazer nesse papel, né, gente? Imaginar que após um teste de fundo, com queda por aqui, mais ou menos, né? Parando a queda em 5,73, se por aqui voltar a subir, nós podemos imaginar que poderá ter uma onda 3 para cima. Vamos comprar onde? Bom, aí depende do seu perfil de risco, tá? Eu compraria esse papel 6,11, 6,12 no rompimento do topo da onda 1 para a onda 2. Tá?
Isso é o que diz a teoria. Tem gente que tem perfil de risco mais arrojado, então ele vai comprar se deixar um candle de máximas e mínimas maiores aqui, ó, quando eu fizer a curvinha, tá? Ou se deixar um martelo aqui no fundo, né? Um martelinho, vai comprar aqui no fundo, imaginando que isso aqui é um fundo. Só que quem comprar aqui, compra assumindo mais risco. Tá? Claro que quanto maior o risco, maior o retorno, vai estar ganhando aqui. Eu, se comprar aqui, vou estar ganhando só daqui para cima. Certo? Mas essa é uma opção, enfim, de acordo com o nosso perfil de risco. O outro caminho é olhar o gráfico de hora em hora. Olha aqui, ó, o papel sobe forte e agora vem fazendo o teste de fundo. Tá? Então, gente, fica aí para vocês avaliarem, né? Se o papel rompe aqui 6,12, pode buscar o quê? Pode buscar aqui, ó, 6,36. Quem sabe pode buscar lá 6,57, que são esses topos aqui, né? Que é onde o papel enfrenta a sua grande resistência, né? Tá? Muito bem, pessoal. Então fica aí a análise do gráfico de RBR3, né? O estudo, né? O estudo do gráfico. E agora vamos olhar localiza LWSA3. LWSA, localiza não, é local web, LWSA3. LWSA3, pessoal, numa frase para mim é o seguinte, ó. Resistência em 28,40. O papel vai ter que romper esses topos aqui, ó. Rompendo isso aqui com aumento de volume, pode ser um ponto de entrada com alvo primeiro onde? 29,85. Se continuar subindo, 30,35. Por que 30,35? Porque aqui no mês de março, fevereiro, né, tem um topinho. Se continuar subindo, 32,22. Por quê? Porque temos um outro topo aqui. Tá? Em fevereiro o papel desdobrou, se não me falha a memória, e caiu com muita força. Né? Agora o papel parece que voltou, parece não, o papel voltou a ter uma tendência de alta porque os fundos são mais altos, tá? E foi um dos poucos papéis da carteira do índice com volume também um pouquinho maior, tá? Mas na minha opinião o papel já tem resistência logo ali em cima, ó. Tem que ver se ele não vai sentir essa resistência, ou seja, bate lá e cai. Bateu lá, caiu um pouquinho e depois se voltar a subir e romper essa faixa aqui, pode ser um ponto de entrada. Certo? Fica aí para vocês então avaliarem. Tem dois papéis agora, Rail 3, Rumo 3, né? Que é a Rail. A Rumo, que eu também vou definir para vocês numa frase o seguinte, ó. Rumo, para mim, pessoal, tem que romper, vale compra só e somente só se romper o quê? Se romper 22,06. Tem que romper esse topo, tem que romper esse topo, tá? Rompendo, vale uma entrada, manejando o risco, né? Porque afinal de contas é um papel da carteira do índice. Se o índice começar a cair forte, não imagino que isso aqui vá continuar subindo, né? Então, se o papel subir e continuar sua tendência de alta, pode buscar 23,75 e quem sabe 24,72, que são esses topos aqui, ó, tá? O volume é crescente no semanal, esse aqui é o gráfico semanal, volume é crescente e vamos acompanhar se o papel vai sair, enfim, dessa consolidação enorme aqui que já dura, que vem desde setembro do ano passado, tá? Marfrig, que é o próximo papel que eu quero estudar aqui, MRFG3, também no gráfico semanal me chama a atenção, tá? Porque ele sobe, testa fundo, volta a subir. Na semana que passou, o volume cresceu um pouquinho, ele fechou em alta e esse papel tem uma resistência aqui em 20,79 e depois a resistência principal é 21,24. Então, sintetizando numa frase, Marfrig fica um papel muito bom se e somente se romper 21,23, 21,24, tá? Vai ter que romper esse topo aqui, ó. E esse rompimento tem que ser feito com volume crescente, tá?
Teve um outro papel do setor de frigoríficos que subiu. O setor subiu muito, né? Proteína animal na semana que passou. Ao contrário do índice Bovespa, né? A JBS, vamos olhar rapidinho aqui. O gráfico de JBS também é um gráfico que ele me chama a atenção, no entanto não é dos melhores porque subiu muito forte, né? Subiu num pregão aqui quase tudo que a gente poderia ganhar numa operação de swing, né? Quase 7%. Agora ele lateraliza, tá? Ele vai ter que lateralizar porque isso aqui é uma forma de correção no tempo. Na minha opinião, esse papel compras só e somente só se romper 31,22. Por quê? Tem que romper esse topinho aqui, ó. Tá? Vejam que o papel sobe forte, mas o volume já volta a cair nos dias seguintes, aquela subida forte. Subiu forte aqui porque saíram relatórios aí favoráveis à companhia, né? De uma grande instituição financeira, não lembro, americana, não lembro bem qual era, acho que era JP Morgan, não, enfim. Mas o papel subiu forte por causa disso, tá? E então, na minha opinião, JBS compras só se houver essa condição, né? Tem que romper isso aqui com volume crescente. Gente, vamos dar uma olhada nos bancos. Foram pedidos aí para nós olharmos os bancos. Os papéis dos grandes bancos, olhando o gráfico, não estou olhando fundamentos, tá? Eles apresentam isso aqui, ó, uma clara tendência de baixa. Tudo começa ali com aquela questão da proposta de reforma tributária que vem e atinge as empresas que pagam dividendos, boas pagadoras. Tá? Os bancos, grandes bancos, são boas pagadoras, são bons pagadores de proventos. Então, esses papéis com essa proposta de taxar dividendo caem com força, né? E nesse momento está aqui numa região tentando se segurar aqui nos 23,76, né? Se continuar caindo, BBDC4 pode buscar o quê? 23,08, que é esse fundo aqui, ó. Tá? Veja que o papel não tem força sequer para recuar até a média. A média de 21 está aqui, ó. Olha aqui, ó, ele não sequer alcança, ele sequer toca a média, né? Um papel completamente sem força neste momento do ponto de vista gráfico. Para quem gosta de olhar fundamentos, os fundamentos, com essa correção aí que houve, começam a ficar de novo atrativos. Tá? Eu gosto de olhar fundamentos, por isso que eu digo isso. Né? Agora, para quem quer fazer operação de curto prazo, fazer um trade, fazer uma operação especulativa, não dá. O gráfico não ajuda. Se esse papel voltar a subir, a resistência 24,64, a resistência tecnicamente principal, está lá na casa dos 25, que é onde tem a média de 21. Para esse papel ficar bom e a gente pensar em compra, tem que fazer uma perna de alta, um teste de fundo e uma possível onda 3, e não há sinal disso à vista. ITUB 4. Mesma coisa, né, gente? Tá? Operar na venda não dá, porque o papel já corrigiu muito, esticou muito, né? Tá? Esse papel deu venda aqui, ó. Operar na compra, complicado, né? O papel tem suporte aqui, tem uma resistência aqui, então aqui é um alvo, ó, essa região de 29,70 é um possível alvo, quer dizer, você compra agora com um alvo muito pequenininho, não vale a pena, né? E o papel ainda vem fazendo uma clara tendência de baixa aqui com fundos cada vez mais fundos. Tá? Se continuar caindo, esse papel encontra suporte, na minha opinião, lá na casa dos 28,27. Tá? Se subir, resistência 29,70, né? Aqui. Tem que esperar esse papel fazer o quê? Ou lançar uma onda 3 para cima, ou deixar um maroboso com volume alto, tá? Que não tem sinal à vista. Então não vejo operação para swing, certo? BBS3 é a mesma coisa, né? Esse aqui até que teve um pouquinho mais de força, veio até a média, tá? Mas ele vai ter que ou lançar uma onda 3 ou deixar um maroboso com volume alto, tá? Porque nesse momento o papel não tem força para andar, certo? Olha aqui, ó, suporte 31,07. Suporte 31,32. Resistência 32,66 e na
parte de cima dessa sombra aqui também tem resistência, 33,43. Tá? O papel vai ter que inverter, para pensar em compra, o papel vai ter que inverter essa tendência de baixa para alta. E eu só vejo essa inversão se ele claramente me mostrar aqui um candle de forte alta, tá? Que é o que não tem acontecido, né? Tá? Olha, esse fundo aqui é mais alto que esse? Sim, mas veja que ele não tem força para ir adiante, né? Aqui o papel poderia ter lançado uma onda 3, né? Veja, veio até aqui e abortou a onda 3, tá? Não vejo muito fundamento nisso aí, neste momento, para gráfico, tá? Para quem compra olhando os fundamentos, análise de fundamentos, a análise é um pouquinho diferente, né? Aí você vai olhar um horizonte mais longo e talvez os fundamentos já estejam bons, tá? Aliás, os grandes bancos, com essa correção que tiveram, os fundamentos melhoram, né? CBA e Banco do Brasil. Vamos ficar atentos à divulgação dos resultados dos grandes bancos, tá? Vamos ficar atentos. Pode ser que o resultado trimestral melhore isso aqui, tá? Esse desempenho gráfico. Vamos acompanhar. Para concluirmos, um papel que recentemente fez um IPO, CVAV3. Bom, esses papéis, pessoal, que acabaram de fazer o IPO, a gente não tem como olhar do ponto de vista gráfico, porque eles têm poucos candles, tá? Poucos candles. Então a gente não tem aqui tem que ter pelo menos 3 a 4 meses, 6 meses de candles para a gente ver para onde que o mercado está se movimentando, né? Se é para baixo, se é para cima ou se está consolidado. Quando está consolidado, a gente não tem o que fazer. Esse papel aqui tem uma movimentação, mas é de curto prazo, né? Cai e agora praticamente consolida, não vejo muito a fazer, tá? Não conheço os fundamentos, tá? Posso dizer que não conheço, acabou de fazer o IPO. Geralmente eu espero pelo menos 2 ou 3 trimestres para a gente fazer uma análise pós-IPO de como estão os fundamentos. E com relação ao gráfico, eu espero pelo menos aí uns 6 meses para a gente olhar uma amostra de candles maiores, tá? Mas se mesmo assim você quiser um estudo gráfico, põe lá no de hora em hora e aí você vai ver que esse papel tem o quê? Ele perde suporte, faz um fundo mais fundo, então agora temos 11,15, o fundo mais fundo. Tentou reagir um pouquinho, mas o volume é muito baixo, né? 982K é muito baixo. Tá? Qualquer investidor aí pequeno, médio, vai lá e compra 50 mil e faz o preço disso aqui subir. Tem que tomar muito cuidado, certo? Olha aqui, ó, resistência 11,50, resistência em 11,60. O papel vai ter que romper essas resistências se a gente quiser imaginar que ele vai retomar os níveis aqui de cima, 11,78, tá, para cima, certo? Tem sido meio que um padrão nos IPOs. O papel sobe forte lá no primeiro dia, né? Nos primeiros dias, depois recua forte, tá? Então, a minha opinião sobre esse papel é essa. Não tenho muito a contribuir, infelizmente, me desculpem, mas é isso, né? Eu preciso de ter mais candles, muitos candles, para ver a tendência. E com relação aos fundamentos, eu preciso ter pelo menos 2 balanços. Em Ju3 foi um papel semelhante, né? Olha aqui, ó, esse aqui tem mais candles, tá? Esse aqui eu já poderia fazer uma análise, um estudo gráfico dele. Põe aqui no gráfico diário, né? Olha aqui, ó, o papel sobe forte no pós-IPO e depois faz a sua tendência. Essa tendência aqui clara de baixo. Tá? Para compras, olhando o swing, nada a fazer. A Mobile foi um outro papel também, né? Ó. Sobe muito forte no primeiro pregão pós-IPO, depois derrete. Clara tendência de baixa. Tá? Fazendo fundos cada vez mais fundos. Mozi 3, né? Que é a Mosaico, a dona de sites aí populares, né? De comércio, de e-commerce, subiu acho que 100% no primeiro pregão, se não me falha a memória, né? Que foi ali em fevereiro. Depois disso, o papel só conhece o quê? Fundos, cada vez mais fundos, clara tendência de baixa. Esse aqui é um papel bom para operar na
venda, porque ele vem perdendo suportes importantes. Tá? Comprar, nem pensar. Mas temos uma tendência aqui, que é o caso daquele papel que eu mostrei aqui para vocês, que não é difícil olhar uma tendência ali com tão poucos candles. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Muito obrigado. Desculpem me estender. Nos vemos no próximo domingo. Qualquer dúvida, estou à disposição aqui no canal no YouTube. Podem deixar os comentários de vocês. Uma ótima semana a todos.